Genial, chefe. Não podia ser melhor. Que maravilha. Nossa, é brilhante mesmo, né? Nossa, maravilha. A Débora, que é a nossa chefe, estava lá mostrando uma saída para um projeto que não tinha dado certo. A ordem tinha vindo da alta diretoria. E lá estava o Juan, como sempre, batendo palmas para tudo que a chefe falava, mesmo sequer sem dar uma opção por ele mesmo. Ou seja, sabe aquela pessoa que está sempre batendo palma para a chefia? Pois é disso que se trata. Você lida com pessoas assim? Você é esse tipo de pessoas? Então, este podcast é para você. Aloha, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Onda Quântica, onde nós falamos sobre liderança, o líder do futuro. E desta vez a gente vem com um estilo bem peculiar, que acontece mais do que esperado, não somente no mundo corporativo, mas em todo quanto que é lugar, ele sempre está de prontidão. É o tal do puxa-saco. A gente vai falar sobre ele e o que acontece no cérebro de uma pessoa dessas. Porque no final de contas, você não sabe se você fica com ódio, se você fica com dó, se você acolhe, enfim, o que fazer com uma pessoa que você sabe que no fundo, quer tirar proveito para si. Então, o que acontece com o cérebro dessa pessoa? Do ponto de vista da neurociência, o comportamento desse bajulador ou desse puxa-saco tem muito a ver com o sistema de recompensa cerebral, especialmente com a liberação de dopamina, quando ele reconhece que há uma sensação de segurança social. Veja bem, o puxa-saco, ele encontra um atalho rápido, não por mérito, não porque ele fez, mas porque a partir dessa ação de bajulação, ele encontra esse atalho rápido para ativar esse circuito. Ele busca a recompensa não por mérito, mas pelo reflexo de aprovação em detrimento de alguém que tem poder. É como se ele dissesse assim: se eu agradar o meu chefe, então eu estou seguro. E é disso que se trata. Além disso, a amígdala e o córtex pré-frontal, eles trabalham junto, eles entram em ação. Em que ponto? A amígdala dispara, dizendo que pode haver uma ameaça de exclusão ou de rejeição, enquanto que o córtex pré-frontal racionaliza a situação, fazendo uma estratégia de sobrevivência. Para quê? Para que a pessoa entenda como deve se comportar perante aquele que tem o poder, perante aquele que pode ser mais do que ele e pode colocar ele aqui embaixo da sua asa para poder protegê-lo. É assim que funciona o cérebro de um puxa-saco, de um bajulador. Vamos entender o seguinte, não estou falando puxa-saco, nem nenhuma dessas palavras, de uma forma muito pejorativa, porque entenda que a pessoa que tem esse comportamento, ou qualquer outro comportamento, de qualquer outro arquétipo, qualquer outro estilo, não faz porque assim quer. Faz porque existe alguma coisa, alguma crença, algum padrão que faz com que a pessoa se sinta seguro, porque é disso que se trata. Os arquétipos, aliás, o ser humano, ele gira em torno da sobrevivência, como nós viemos falando aqui desde o começo do podcast. Então veja bem, se você se sente seguro, não interessa em detrimento de que ação, é isso que conta para o teu cérebro, é isso que conta para a tua mente. E para você que está nesse momento, que você se vê nesse padrão, para você tudo isso é normal. É assim que funciona. Então é assim que serve para mim. Então, não se trata aqui de ser pejorativo ou falar mal de alguém que está dentro desse padrão. Não, apenas explicar como isso funciona segundo o teu cérebro e segundo a tua mente. Então vamos entender o que a raiz terapêutica diz. Ela assinala o trauma de validação. Geralmente são pessoas que passaram na infância, na adolescência ou no seu passado por uma questão de ambientes onde não eram acolhidos ou eram valorizados apenas quando agradavam. Talvez alguma imagem de autoridade, como um pai ou uma mãe, somente reconhecia a criança quando ela obedecia sem questionar, quando ela baixava a cabeça para tudo que era dito e nunca enfrentava. Então ela aprendeu a ser assim. Esse padrão gera um adulto que aprende a buscar, de uma forma ou outra, segurança emocional através dessa validação social. Então, assim, se eu valido alguém que tem poder, eu vou me sentir seguro. E ele sacrifica, assim, o seu ponto de vista ou a sua própria autenticidade em prol dessa segurança, ok? E Selva, quais são as características? Porque você tem falado dos prós e dos contras. Quais são as características de uma pessoa que é bajuladora?
Por ele estar sempre de olho na autoridade, ele fica atento a todos os movimentos, não somente para tentar agradar, mas tirando proveito disso, pode entender de antemão o que a sua chefia está precisando, ou o que a pessoa que está naquele momento com esse poder está precisando, e ele pode se antecipar a isso de uma forma ou outra. E como costumam estar perto dessas pessoas de poder, eles costumam ter acesso a informações importantes de antemão, diferente de outras pessoas que não estão ali nesse vínculo ou nesse ambiente. E direta ou indiretamente, criam um vínculo de felicidade, né, de entusiasmo dentro da equipe, né, principalmente quando está em reunião, quando ele está querendo agradar alguém perante os outros. E quais são os pontos negativos de uma pessoa que é assim? Bem, eles perdem a confiança dos colegas porque eles podem ser vistos como falsos ou como interesseiros. Podem sabotar a autenticidade da equipe, uma vez que eles estão muito mais preocupados em agradar do que em trazer novas opiniões, novos pontos de vista, enfim. E tendem a depender demais da aprovação da chefia, obviamente, ou dos outros. Grande baixa de autonomia e inovação por conta disso. Isso quer dizer que a pessoa que é muito bajuladora, ela não tem uma autenticidade, ela não se mostra como ela é e muitas vezes esconde o seu próprio potencial em virtude disso. Mas então, o que um líder, o líder do futuro, tem que fazer neste caso? Bem, o que ele pode fazer é o seguinte: reconhecer o esforço real, não apenas aquilo que ele aparenta, né, a bajulação em si, o oba-oba, mas sim o esforço que a pessoa está fazendo para trazer uma nova ideia, para trazer um novo resultado. Ele deve então criar espaço de fala igualitário. Então, peça para ouvir opiniões dele, para ele falar opiniões, ao invés dele só bater palma às opiniões de outras pessoas. Então, ele precisa se revelar. Então, você como líder precisa fazer com que esse liderado demonstre, de fato, por que ele está na sua equipe. Mostre que um feedback com mais retorno pode lhe dar mais segurança quando se trata de apresentar uma novidade, quando se trata de apresentar um resultado, ao invés de uma bajulação. E estabeleça limites quanto a essa festa, esse oba-oba. Você tem que mostrar para ele que isso não é moeda de troca, que o que é moeda de troca é sim cooperar com os outros e trazer resultados que você como líder espera. Assim sendo, mesmo que dê raiva, mesmo que dê pena, mesmo que dê algum tipo de sentimento em relação a essa pessoa, entenda que o bajulador ele não nasceu assim. Ele é resultado de um cérebro que aprendeu a sobreviver agradando. E você, que é um líder do futuro, deve aprender a tirar essa máscara da bajulação desse seu liderado para que ele mostre realmente um lugar mais autêntico e, obviamente, mais produtivo. E se você quer compreender melhor todos esses padrões, se você passa por isso, se você quer melhorar como líder ou como liderado, deixa eu te convidar para a Jornada Sensório, onde a gente desenvolve tanto as potencialidades quanto a produtividade em prol de quem você é, desse líder do futuro, do seu eu do futuro. Então é isso, por hoje fico por aqui e no próximo episódio eu volto obviamente com mais um estilo, com mais um arquétipo. Desta vez com aquela pessoa que está sempre com uma pontinha, não diria do mal, mas de desconfiança. É ele mesmo, o desconfiado. Se você curtiu, obviamente, dá teu like ou de outra forma compartilha com quem você acha que tem as características deste bajulador, deste puxa-saco ou até com o teu líder, por que não? Grande beijo no coração e a gente volta a se ver no próximo episódio. Aloha, até lá!